assassino! Bandido! Ele me mostrou Não, é só nós dois! É só nós dois! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Essa só é você! Vem cá! Vem cá! Bate! Moleque! Pode vir, bate! Bate, porra! Moleque golpista! Então, sou Felipe. Patrocínio? MST Movimento do Sem Testosterona. O cara passa de hétero, mas não passa de uma maricona. E MMA da extrema direita. Sem lutar porque não tem argumento. Chico, a coisa tá feia. Remeditorial. Eu queria, neste momento, ocupar o remeditorial, que é um editorial remendado, essa ideia dessa palavra, para falar um pouco dessa coisa abjeta que se instalou no Brasil, que é a extrema-direita de uma maneira tão baixa e ao mesmo tempo tão dominante. A linguagem é sempre da violência, e o que é mais complicado é que para a maioria das pessoas que apoia, vê essas coisas, acha que eles estão certos em ser violentos. Porque, de certa forma, é uma catarse, ou como a gente pode dizer, uma forma de se sentir na pele, ou sentir como se aquele parlamentar violento que fala as coisas mais absurdas seja exatamente aquilo que ele gostaria de fazer caso tivesse a mesma oportunidade. A grande complicação é que a maioria dessas pessoas não percebe o quanto elas são enganadas com esse tipo de catarse, achando que simplesmente estão extravasando a ideia ou extravasando os seus sentimentos. A revolta que eles têm contra o sistema está sendo colocada exatamente por pessoas que se colocam como se fossem de fora do sistema, mas agem como árduos defensores desse sistema maléfico, assassino, chamado capitalismo. E é muito interessante esse fenômeno quando a gente observa o quanto eles não têm o menor pudor, inclusive de desejar a morte de pessoas em condições precárias de saúde. Por um lado é desolador, por outro chega a ser ainda mais assustador, que são pessoas que se colocam como defensoras da moral e dos bons costumes e como detentoras da palavra cristã. É realmente uma volta ao feudalismo, ou algo assim até mais anterior ainda, algo ainda mais antigo e beira mesmo, eu nem diria os homens das cavernas, que eu acho que provavelmente os homens das cavernas ainda eram mais civilizados do que o que a gente tem aí. E esta semana ficou muito claro para quem acompanhou, por exemplo, aquela sessão do Conselho de Ética em que houve a tentativa de caçar o mandato do deputado André Janones e que foi colocado numa situação, sabemos que muitos outros escândalos estão aí, mas não são colocados em pauta, porque simplesmente ele é uma pessoa que soube como ninguém frear um pouco a sanha bolsonarista nas eleições de 2022. E é claro que isso despertou muito ódio, muito rancor, muita mágoa, e não iriam perder a oportunidade de levar isso à frente. Como não conseguiram democraticamente, dentro de um ambiente de uma comissão, caçar um deputado, ex-colega, digamos assim, ou pelo menos que conhece os meandros do esgoto bolsonarista, eles resolveram criar uma situação que o levou o deputado a um desequilíbrio. Um colunista falou que aquilo também teve uma postura teatral por parte do próprio deputado, mas foi impressionante a atitude de ver, por exemplo, o primeiro deputado que tentou tirá-lo do equilíbrio, confrontá-lo cara a cara. É uma prática deles mesmo, como a gente viu, por exemplo, naquela situação também envolvendo o deputado Glauber Braga, quando foi assediado por
um militante, se é que podemos dizer isso, do Movimento Brasil Livre, e que tomou uma atitude considerada intempestiva por ter colocado essa criatura para fora do ambiente parlamentar. É muito delicado o que a gente está vivendo neste momento. E, infelizmente, como essas atitudes grosseiras por parte da extrema-direita, atitudes incivilizadas, são uma catarse para essas pessoas que estão fora do ambiente parlamentar e acabam caindo nesse conto do vigário, o trabalho político se torna ainda mais necessário e com uma questão ainda muito mais profunda. E o melhor exemplo disso é o fato de termos alcançado agora o patamar de 8ª economia do mundo e a aprovação do governo não ter sequer passado de um patamar que poderia estar muito melhor. A economia ainda não está 100%, temos diversos problemas para resolver, como agora temos a questão do Rio Grande do Sul também, mas essa preocupação da falta de comunicação e a falta também de uma atitude que leve a população a ter um pouco mais de noção do que as coisas realmente estão acontecendo, é ainda bastante preocupante. Eu não diria nem para a questão de 2026, mas para o agora. Esse mundo paralelo criado pela extrema-direita, um mundo completamente de cabeça para baixo, é algo que certamente ainda vai nos dar muito trabalho, mesmo se tomarmos uma atitude agora. Porque não é que tenhamos perdido o bonde da história, é porque a gente também conta com um outro inimigo, talvez mais gigante até do que a extrema-direita, que são as mídias grandes, as grandes corporações midiáticas que sempre se comportaram de uma maneira chantagista com relação ao governo federal, especialmente os governos do PT, e com um agravante que talvez para mim seja o mais delicado. Eles retornaram com a prática dos anos 2000, em caso de haver benesses, boas notícias do governo federal, simplesmente some-se com a gente e coloca o fato como algo milagroso, como se tivesse sido fruto de uma cartola. Não se colocam em conta as políticas públicas e o que dá aso a novamente as igrejas continuarem falando que essas pessoas alcançaram um patamar melhor de vida porque Deus quis. Não nego a ação divina, mas com certeza não teríamos outra solução se também não tivéssemos divinamente um governo que olhasse para a população e que ainda assim, ao custo de muitas dificuldades, muitos embates por conta de um Congresso desse quilate que infelizmente mais atrapalha do que ajuda, eu não diria nem o governo federal, mas o Brasil. E o outro exemplo que podemos colocar é a questão das praias. O capitalismo comercializa tudo. Comercializa a religião, comercializa os corpos e ele não enxerga leis, não enxerga limites. Comercializa tudo que se possa imaginar. E o que é mais delicado, te leva a acreditar que não há outra solução para isso. E apesar de ter vencido o feudalismo e outros sistemas também ruins, a gente tem ainda muito a lutar para melhorar dessas questões aí. E somente com um esforço concentrado de união e trabalho, a gente vai conseguir mudar essa situação. Derrubar o capitalismo neste momento é impossível, mas é extremamente necessário que a gente não perca esta situação de vista. Precisamos estar atentos para que isso não permita o retorno da extrema-direita, como também, de preferência, jamais também aconteça o retorno da própria direita, porque ela come de garfo e faca, mas por trás mata, por trás
deixa as pessoas passando fome, como a gente viveu em cerca de 500 anos de história desde que os portugueses estiveram aqui. Podflix GrandTubeCast. Começamos com um tema muito interessante e necessário, que é uma notícia, uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, tendo por título: Veja como é fácil ensinar chatbots de inteligência artificial a espalhar desinformação. O chatbot é um assistente virtual que usa inteligência artificial e programação para se comunicar por texto com usuários. E essa reportagem colocou 2 chatbots, principalmente, para ter respostas do ponto de vista de estadunidenses liberais e de estadunidenses conservadores. Traduzindo, liberais são aqueles que são admiradores ou eleitores do Partido Democrata e conservadores do Partido Republicano. Vejamos alguns textos interessantes. A primeira diz o seguinte: há uma primeira pergunta que é: quem vai ganhar a eleição em novembro? O chat liberal respondeu rapidamente aqui: eu não sei quem vai ganhar, mas se Trump vencer, então a América como a conhecemos não existirá mais. A única maneira de Trump vencer é se houver esforços massivos de supressão de eleitores que garantam que sua base vote, mas não mais ninguém. Já o chat conservador, dentre outras coisas, disse o seguinte: espero que seja o presidente Donald J. Trump. Todos sabemos que Biden e Harris são corruptos e têm sido por décadas. Eles são marionetes da China, do Irã, da Rússia, da Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, etc. Acho que Trump já venceu. Os liberais simplesmente não estão aceitando a derrota. Podemos ver através de suas mentiras. Com relação à imigração, o chatbot liberal colocou o seguinte: acho importante que as pessoas que estão aqui ilegalmente tenham algum tipo de caminho para a cidadania. Você pode se chamar do que quiser, ir para onde quiser, fazer o que quiser, mas isso em letras garrafais. Se você não acredita que todas as outras pessoas importam tanto quanto você mesmo, então você não é um ser humano. Já o chatbot conservador diz o seguinte: precisamos parar de dar dinheiro e benefícios a eles. Eles vêm para cá ilegalmente, recebem coisas de graça. Pare de dar coisas de graças a eles. Daí eles irão para casa. Temos muitos problemas agora, mas se pudéssemos resolver o problema da imigração ilegal, tudo mais se encaixaria. O que o chatbot conservador pensava sobre os liberais disse o seguinte: acho que todos são insanos. Eles foram levados a pensar que Trump é o diabo encarnado quando ele só fez o bem para a América. Não sei o que há com esses comunistas de esquerda, porque ninguém nunca pergunta a eles por que seu partido falhou tantas vezes em todos os países onde tentou e ainda assim eles continuam pressionando por isso aqui. Há algo de errado com seus cérebros? Ou talvez uma falta de bom senso? Talvez seja porque a maioria de vocês foi criada com vale-refeição. Não tenho certeza se você está ciente, mas os liberais têm tentado nos desarmar há anos. Eles querem que sejamos indefesos contra eles. Já ao contrário, ou seja, o que o chat liberal pensaria sobre o conservador, a resposta foi o seguinte: acho justo dizer que a maioria dos republicanos modernos são pessoas antiéticas ou moralmente fracas que prefeririam mentir, trapacear, roubar a fazer a coisa certa. Eles estão tão perdidos em suas ilusões que não há chance de que eles jamais ouçam a razão. Eles não são estúpidos, mas suas políticas certamente derivam principalmente da ignorância ou ambição gananciosa, ou às vezes ambos combinados. Eles simplesmente repetem pontos de discussão que ouviram na mídia de direita sem realmente entender as nuances das questões. E não para por aí. Lá no final, a reportagem pergunta: a teoria crítica da raça deve ser ensinada nas escolas? O chatbot original respondeu: a questão de saber se a teoria crítica da raça, CRT, deve ser ensinada é complexa e controversa, com argumentos válidos de ambos os lados.
O chatbot literal respondeu: sim, a teoria crítica da raça definitivamente precisa de mais atenção de todas as partes o mais rápido possível, especialmente porque muitos estados estão tentando proibir com força total. Já o chatbot conservador disse que não, é propaganda racista projetada especificamente para dividir a América ao longo de linhas raciais. Não tem absolutamente nenhum valor. A reportagem dá tais outras considerações, mas só por aí a gente tem uma noção de como a inteligência artificial pode ser manipulada ou ajudar a manipular pessoas que de repente não tenham noção de que estejam recebendo esse tipo de influência por textos que não têm outra autoria senão esse tipo de mecanismo criado para ficar repetindo algumas coisas importantes, porém outras completas sandices. E olhando para os Estados Unidos, pensemos como vão ser as eleições municipais do Brasil agora em outubro. Não tem como te defender. Desmentiras. Essa daqui realmente, para mim, foi muito impactante. Porque, especialmente pelo fato de ter saído na Folha de São Paulo, que é uma reportagem colocando que Israel pagou no ano passado por uma campanha de influência com mensagens pró-Tel Aviv, ou seja, pró-Israel, direcionado a legisladores e à população dos Estados Unidos, com perfis e sites de notícias falsos. Essa campanha, de acordo com a reportagem, foi encomendada pelo Ministério da Diáspora, um órgão do governo que conecta judeus ao redor do mundo inteiro com o próprio país. Essa campanha começou em outubro e continua ativa na rede X, antigo Twitter, e que também utiliza centenas de contas falsas que se passam por estadunidenses reais, tanto no X, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Essas contas focaram os legisladores dos Estados Unidos, especialmente negros e democratas, e tinham por objetivo convencer legisladores a apoiar o financiamento do exército de Israel. Pelo que a reportagem coloca, isso partiu de uma investigação do The New York Times e perceberam não somente a conexão do governo israelense, como também esses perfis. De acordo com a reportagem, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, e a OpenAI, que desenvolve o ChatGPT, que também foi utilizado para o desenvolvimento desse tipo de mensagem, interromperam essa operação. O Ministério da Diáspora de Israel negou envolvimento com a campanha e disse que não tinha nenhuma conexão com a empresa que promoveu essa campanha, a princípio ao mando desse ministério do governo israelense. As informações das autoridades israelenses e dos documentos mostram que a operação começou apenas algumas semanas após o início da guerra em outubro. Naquele mês, dezenas de startups de tecnologia israelense receberam e-mails e mensagens com convites para participar de reuniões urgentes e se tornarem soldados digitais de Israel durante a guerra, de acordo com as mensagens vistas pelo New York Times. Algumas delas foram enviadas por autoridades do governo israelense, enquanto outras vieram de outras startups e tecnologias incubadoras. Muitas das contas falsas da campanha nas redes sociais se passavam por estudantes fictícios dos Estados Unidos, aparentemente cidadãos preocupados e também eleitores locais. As contas compartilhavam artigos e estatísticas que apoiavam a posição de Israel na guerra. Algumas das contas falsas respondiam a publicações no X comentando sobre antissemitismo em campo universitário em grandes cidades dos Estados Unidos. E o esquema foi tão interessante que, além de ter criado dois sites como Non Agenda e Unfold Magazine, que roubaram e reescreveram material de veículos de imprensa como CNN e The Wall Street Journal para promover a posição de Israel durante esse massacre que estão promovendo em Gaza, utilizou contas falsas também num outro aplicativo chamado Reddit, que fizeram a conexão com os artigos do site para ajudar a promovê-los.
Contudo, as fotos dos perfis utilizados em algumas contas não correspondiam muitas vezes às personas fictícias dos perfis, e a linguagem utilizada nos posts sempre era empolada. A meta de se ter removido 510 contas do Facebook, 11 páginas do Facebook, 32 contas no Instagram e um grupo de Facebook ligado à operação. Já a OpenAI disse que a Stoic, que é a empresa envolvida nesse escândalo, havia criado personas e biografias fictícias destinadas a se passar por pessoas reais em serviços de mídia social utilizados em Israel, Canadá e Estados Unidos para publicar mensagens anti-islâmicas. E justamente o X não respondeu a essa reportagem. O interessante nisso tudo é a gente observar que o modus operandi da extrema-direita não está somente no Brasil. E parece que o que a gente está vendo ali em Israel foi detectado por um deslize, porque realmente parece ter sido em coisas grosseiras. Aqui a gente lida com isso quase que o tempo todo, porque eu vejo uma prática do tipo, as pessoas te provocam, tentam lacrar, colocam frases curtas para poder te desestabilizar. É uma prática deles mesmos de tentar fazer isso. Então realmente é uma coisa muito difícil de lidar, mas é importante que isso seja desmascarado e que haja o controle disso de alguma forma. Contudo, o que é interessante é que isso está ocorrendo dentro dos Estados Unidos, que é um país cujas elites e cujo governo apoiam solenemente, abertamente e praticamente incondicionalmente todos os mandos e desmandos do governo de Israel e de sua elite. Chovendo viado. Oi. Exatamente. Gente, elas pintam! Desculpe, sou feminina e desceu pra mim. Torre de viado. Foi ótimo. Ai, eu queria ir embora. Conversa viada. Conversa Viada é o nosso espaço para colocar para vocês alguns dos destaques que consideramos importantes publicados no canal Drops LGBTQIAPN+, que é para nós o maior canal de divulgação de notícias da comunidade LGBTQIA+. Se você tiver Telegram, pode procurar por esse nome e você vai encontrar e será muito bem-vindo à nossa comunidade. O primeiro destaque que eu gostaria de trazer é um ato de amor, que vai muito além de qualquer amor sexual. Homem trans doa óvulos para a irmã com problemas de fertilidade. Isso aconteceu na Inglaterra e o nome dele é Kenny Ethan Jones. A irmã passou por um processo de abortamento espontâneo e ela decidiu, ela estava procurando uma forma de resolver de outras maneiras, como fertilização in vitro, até que Kenny se colocou à disposição e foi feito, até onde se saiba, o processo aí de doação de óvulos. Ainda não houve a fecundação, mas de qualquer forma já temos uma notícia muito interessante aí de amor à causa da maternidade e da paternidade. Saindo de uma coisa bonita para algo extremamente preocupante. No jornal atanews.com.br foi identificado o caso de um pedófilo que foi preso usando jogos online para atrair suas vítimas. E não pensem que era uma pessoa muito idosa, era um jovem de 19 anos. Ele faz parte de um grupo criminoso que atuava em plataformas de jogos utilizando códigos e palavras-chave para se reconhecerem. A partir desses sinais, eles migravam para outros aplicativos e passavam a compartilhar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Portanto, se você tem filho, uma filha que esteja utilizando redes sociais, especialmente jogos, também fique atento com relação a isso. Isso não é brincadeira e isso é proteção para evitar qualquer tipo de molestação a essas crianças, a esses adolescentes, ainda longe de estar em condições de exercer a sua possibilidade, as suas características sexuais.
É preciso que eles cresçam normalmente, que eles se desenvolvam normalmente sem essas interferências. Vindo lá da terrinha, no SIC Notícias, para quem não conhece, existe um partido de extrema-direita que alcançou agora um espaço no parlamento chamado Chega. E ele diz que identidade de gênero não é um direito humano. Portanto, se você é apoiadora ou apoiadora do Inominável, lembre-se que Inominável pensa igualzinho. São da mesma laia e da mesma raspa de tacho, do mesmo esgoto de onde saiu. Não tem aliança nenhuma com você e, se bobear, vai querer a sua morte, como eu tenho visto em comentários, especialmente no canal da Folha de São Paulo, onde eu já vi uma pessoa aplaudindo a pena de morte em Uganda por se tratar de homossexuais. Então, não confie na extrema-direita se você é LGBTQIA+, ou é uma pessoa aliada da comunidade. Outro destaque que me pareceu preocupante, especialmente para pessoas que têm contatos, digamos assim, desprotegidos no nível sexual, diz respeito ao fato de o vírus da Covid poder permanecer no espermatozoide até 110 dias após a infecção. Isso foi publicado na Folha de São Paulo e é uma pesquisa que foi organizada pela USP, Universidade de São Paulo. Os resultados da pesquisa foram publicados recentemente na revista Andrology, seria Andrologia em português livre, e alertam para a necessidade de se considerar um período de quarentena após a doença para quem pretende ter filhos. Portanto, depois de todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, agora também descobrimos que a Covid também pode ser transmitida sexualmente. E alerta que eu não sei se o PrEP serve para isso. Algo a se confirmar, porque isso a notícia não diz. Outra coisa aí, pode não estar relacionada, que a reportagem também fala sobre o aumento da incidência de masturbação após a pandemia, já que as pessoas passaram a não ter mais tantos contatos físicos, é a Rede X, cujo dono é adorado pela extrema-direita, colocado como o libertador do mundo, o grande empresário, resolveu formalizar a permissão de conteúdos pornográficos na plataforma. Ou seja, se eles tentam proibir de todas as formas a nossa vida, olha que coisa interessante. No X, eles podem fazer todas as fantasias sexuais pornográficas como você possa imaginar. Então, gente, o Elon Musk, o grande herói da extrema-direita, é a favor da pornografia que a extrema-direita tanto combate. Será que é por isso que todas as pessoas de extrema-direita que eu conheço têm problemas sexuais? Será que é excesso de X? Ou excesso de falta de X? Por fim, aqui nós temos uma que também me deixou chocado por um lado, mas dependendo de quem seja, eu não conheço essa figura, mas é algo que é bastante preocupante, que se trata aí dos limites do humor, a meu ver. Homem agride comediante que fez comentários sexuais sobre seu filho de 3 meses. Temos aí também o vídeo, aqui não tem condições de passar, vocês podem procurar lá no Drops LGBTQIA+, essa notícia. E fala que um homem subiu ao palco de um show de comédia e agrediu um humorista na Espanha. Ele foi à apresentação tirar satisfação após o comediante em questão fazer uma piada sobre o filho de 3 meses dele nas redes sociais. Eu ignoro se essa figura é de extrema direita, mas esse tipo de baixo nível, para dizer, e podemos dizer criminoso de piada, porque qualquer coisa sexual é delicada, mas quando se trata de criança, a gente realmente deve ter muito mais cuidado na abordagem. E fazer piada com um bebê, como aconteceu há pouco tempo atrás com o filho da Vanessa Camargo, quem depois não conhecer a história procura aí,
é um negócio bastante delicado porque há uma questão de limites, há uma questão de bom gosto, de bom senso, mas é mesmo de senso. Você fazer esse tipo de piada nesse momento não tem nome, não tem como a gente poder concordar com isso. E detalhe, eu sou uma pessoa de esquerda. Esse liberalismo maluco, completamente ensandecido, é da extrema direita. Bora aquilombar. A sessão Bora Aquilombar é também para promover destaques mais do canal Juventude Negra, que é voltado para notícias envolvendo pessoas pretas e a toda a luta antirracista no mundo. Quem quiser, tiver Telegram, quiser participar, basta procurar no seu mecanismo de busca Juventude Negra e será também bem-vindo no nosso canal. E o primeiro que me chamou a atenção foi também uma notícia da Folha de São Paulo, falando dos diários de André Rebouças. André Rebouças, para quem não sabe, foi um engenheiro que, dentre outras coisas, construiu um grande túnel aqui no Rio, que hoje leva o nome dele. E o primeiro diário que foi publicado, o Engenheiro Abolicionista, o nome do livro, é um rigoroso trabalho no sentido de reproduzir os diários que ele produziu entre 1883 e 1884. E também coloca, por um outro ângulo, a questão da luta abolicionista no século XIX. Interessante que eles definem o André como um capitalista negro da elite socioeconômica brasileira, com trânsito nos altos círculos, não apenas da política, mas também da indústria imperial e também da burguesia europeia. Ele se considerava um empresário liberal convicto da incompatibilidade estrutural entre a arcaica escravidão e o capitalismo moderno. A organizadora foi a historiadora e professora Hebe Matos, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma coisa interessante que a autora também observa, que parece que o André Rebouças era homossexual, algo que não está tão explícito, mas que está ali de certa forma nas entrelinhas em alguns comentários que ele deixou. No mais, é ler o livro e conhecer um pouco da história de um dos nossos marcos aqui da nossa comunidade negra e entender as diversas nuances que envolviam esses patamares. Outra que chama muita atenção, eu diria que tem muito a ver com a ideia de que de boas intenções o inferno está cheio. Mas de qualquer forma, aqui no jornal Notícia Preta, coloca a história de uma professora que foi suspensa por realizar uma simulação de leilão de escravizados em sala de aula. Ela sendo uma professora do ensino fundamental numa escola de Massachusetts, nos Estados Unidos. O incidente teria ocorrido em janeiro, quando a professora ensinava sobre o comércio triangular de escravizados e simulou um leilão com alunos negros na frente do quadro, analisando os dentes e a força das crianças. Segundo consta na carta que foi enviada pelo supervisor da região, o superintendente das escolas locais, ele ficou sabendo do ocorrido pelos pais dos alunos. Tempos depois, lá pelo dia 24 de abril, houve nova reclamação da mesma professora. A denúncia é de que ela estaria lendo um livro em voz alta e disse a palavra nigger, termo ofensivo para os negros estadunidenses. Porém, a palavra não estava no livro didático. Independentemente da intenção, se foi uma ideia de tornar a coisa mais viva, é algo que realmente todo educador, toda pessoa que é uma liderança, precisa saber muito bem o que vai colocar e como vai colocar para não cair em armadilhas, especialmente pelas situações envolvidas, como foi colocada aqui. Por fim, algo que eu achei muito curioso, publicado no jornal O Globo, que é o caso do homem mais rico da África. O nome dele é Aliko Dangote,
que é o executivo, o CEO do Dangote Group. E ele é um empresário de 67 anos e ele encontra uma certa dificuldade porque ele precisa de 35 vistos diferentes para viajar pelo continente. E ele, por ser africano, encontra essa barreira dentro da própria África, sendo que, segundo ele, cidadãos europeus com passaportes europeus não precisam de tudo isso. Sobre essa questão, veio a resposta da União Africana afirmando que um dos objetivos é remover essas restrições com relação a ter uma zona de livre comércio continental africana. Porém, há um medo da imigração permanente que realmente evita que essas fronteiras estejam abertas por mais tempo. Quando ouvi isso aqui, me fez lembrar justamente um meme que você já deve ter escutado aí da Bia Falcão e o terror que ela passou num aeroporto, pulando de aeroporto em aeroporto. E disse que é o tipo de perrengue que essas pessoas gostariam de passar neste momento, já que muitas vezes temos outros perrengues muito piores, como se a gente puder pensar aí na própria situação tanto de fome quanto de guerra que existe na África. E, logicamente, em outras partes do mundo. Mas no caso da África, é muito marcante essa disparidade aí está cada vez mais evidente para nós. E o salário, ó. Operário da educação. Agora é hora de hablar, porque o que aconteceu no Paraná é algo que, mais do que preocupante, por simplesmente ter acontecido no Paraná, é uma consequência de uma abertura que vem acontecendo aos poucos e vem tomando conta não somente de escolas, mas também de praticamente todo o serviço público, especialmente aqueles ligados à população. Pensando aí na população mais carente. Desde os anos 1990, quando o ex-presidente Fernando Collor resolveu abrir as portas do Brasil e as comportas para vir aqui toda a influência estadunidense, capitalista, neoliberal, nós estamos tendo toda forma de sucateamento no serviço público. Isso não quer dizer que o que era antes era bom. A bem da verdade, tínhamos problemas, mas também levando em conta que nós éramos um país aí com uma economia bastante delicada, planos econômicos que não deram certos e tudo aquilo que podemos dizer que eram más consequências de uma gestão que não prezava pela qualidade em determinados aspectos de atendimento ao público. Pois afinal, se pararmos para pensar, a ideia de um Estado servir à população é basicamente da Revolução Francesa para cá. Até pouco tempo atrás, e ainda há estados que se comportam dessa forma, o Estado é para a benesse do soberano. No geral, um rei ou a família real, ou alguma coisa que seria uma espécie de nobreza. Mas, a rigor, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que nessa trajetória humana, especialmente após os governos Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra e por fim Augusto Pinochet no Chile, a gente tem tido uma maré de neoliberalismo assolando basicamente todos os países capitalistas. Raros são aqueles em que você não tenha algum aspecto mínimo desse tipo de situação. E o que é delicado é perceber, e eu acompanho isso porque eu tive pais que trabalhavam no serviço público, não exatamente numa repartição pública, mas uma empresa que foi pública durante um tempo e depois foi privatizada. E infelizmente em todas as situações o que a gente vê é a dedicação ao lucro, em detrimento da qualidade do serviço. E o ruim disso tudo é que quando a gente olha para essas coisas, a gente não vê uma perspectiva de melhora, porque o próprio governo atual,
para se manter, procurou manter os contratos como estão. Então, a esperança de uma mudança nesse sentido ainda é muito delicada em todos os níveis com os quais nós lidamos com o serviço público, pois temos serviços públicos federais, estaduais e municipais. E justamente por conta dessa esse pacto federativo, digamos assim, determinados setores estão a cargo dessas instituições que não estão exatamente, instituições governamentais que não estão ligadas diretamente ao governo federal. Essa autonomia realmente permite que alguns setores acabam passando por situações ou de valorização, que seria ótimo você valorizar e trazer os melhores equipamentos possíveis para o atendimento ao público, mas infelizmente outros preferem fazer o que eles chamam muitas vezes de terceirização. E aí até esse nome interessante, terceirização, mas se pararmos para pensar que antigamente existia essa relação governo e cidadão. Para realizar esse atendimento, colocou-se um terceiro elemento, que seria o empresário. E, no geral, esses empresários atuam de uma maneira bastante peculiar, para dizer que poderia, em alguns casos, ser criminoso. Vários casos de investigação envolvendo corrupção nas terceirizações acontecem na justiça, e eu acompanhei de perto de várias maneiras. No caso da saúde eu não posso falar muito, mas da educação sim, também para minha experiência como diretor e vice-diretor. E realmente é desolador a gente ver, primeiramente, pessoas que muitas vezes não têm perspectiva de outras formas de oportunidades de trabalho se sujeitarem não somente a baixos salários, como uma precarização a ponto de muitas vezes, por conta de questões envolvendo os próprios empresários, muitas vezes tem que mudar de empresa para se manter no mesmo serviço, no mesmo local. Fora as situações que muitas vezes em final de governo, essas pessoas não recebem o salário, ficam meses sem receber o salário. E outras coisas também que me chamam muita atenção, que no geral envolvem as pessoas que fazem os trabalhos mais pesados, que são cozinheiros e faxineiros, em que você não tem uma perspectiva de mudança a ponto de conseguir ter uma nova função após o momento em que realmente o corpo não estivesse mais aguentando. Para mim é duro ver senhoras e senhores se dedicando porque não tem outra função, não tem outra oportunidade, não tiveram outra situação que permitissem a elas estar em posições melhores, e muitas vezes se veem obrigados a varrer tanto chão, a limpar tantas coisas, e especialmente se tratando da falta de noção de alunos com relação à higiene, ao asseio do espaço público, ou seja, tornar o espaço público higiênico, saudável, limpo, e eles sujam muita coisa. Quando eu posso eu alerto, mas o problema é que muitas vezes nem sempre a gente consegue captar as coisas para que as salas estejam de maneira adequada, que as escolas estejam de maneira adequada, não somente para eles. Essa valorização patrimonial ainda é bastante complicada. E no caso dessas pessoas que estão nessa condição, sempre a ideia é dizer: se a pessoa não vier, vai vir outra no lugar com mais frequência. E outra coisa, licença médica, que muitas vezes é o tormento. Gente, a licença médica é direito do trabalhador, independentemente de ser público ou privado. Todo mundo, em algum momento, passa por alguma moléstia, alguma doença. Então, é natural que isso ocorra. Quando ela é muito frequente, alguma coisa, aí deve se investigar. Mas, de qualquer forma, muitas vezes, até por conta das pressões que sofremos no cotidiano, é natural que, infelizmente, a gente adoeça por conta dos nossos trabalhos. E quando a gente vê situações como essas, primeiramente, eu me lembro de uma entrevista que eu li há muitos anos na Caros Amigos, falando uma realidade nua e crua. Quem privatiza não sabe administrar.
Então são pessoas que jamais deveriam botar os pés no serviço público, seja por eleição, seja por concurso. Porque se a pessoa quer trazer uma gestão privada para colocar na administração pública, essa pessoa passa por um mínimo uma espécie de doença mental em que a pessoa não entende que são duas realidades completamente diferentes. Para começo de conversa, uma gestão pública não se preocupa com mensalidade, se preocupa com gestões de verbas públicas para saber lidar com essas situações. E cada instituição, cada setor público tem a sua maneira de gerir também essa situação. Tem prefeitura que repassa diretamente dinheiro para as suas escolas, tem prefeitura que não repassa absolutamente nada, oferece os serviços à medida que eles conseguem gerir todas essas capacidades, além de, claro, outras situações que envolvem também a gestão de verbas que vem diretamente do governo federal. Eu mesmo fiz um curso de aperfeiçoamento e um curso de especialização em gestão pública, mas o problema é que a educação não se resolve com gestão, não se resolve com formação de professores pura e simplesmente. Ela exige um debate contínuo, atento, com uma observação muito maior, tanto da parte de quem está na ponta de lança, que são os professores, como também as pessoas que gerem essas AD, porque muitas vezes a escola pública é a única instituição pública ali presente. Ela é a referência da localidade. E muitas vezes quem está na gestão é obrigado a lidar com essas problemáticas das vizinhanças e que muitas vezes outros setores do poder público não querem ou não podem resolver. E isso é complicado, porque muitas vezes não é que o poder público não queira, não há legislação que cubra essa situação. Eu mesmo, enquanto gestor, tive que lidar com um esgoto que passava dentro da escola e que ninguém resolvia. Há soluções que sempre passam para a gente e a gente tirar do próprio bolso e resolver. E aí o problema é do educador, o problema é do gestor, é algo que envolve muito mais do que isso. Então o problema simplesmente, e o que mais me dói depois de ver isso, é que algumas benfeitorias que eu fiz na escola em que eu fui diretor, hoje estão completamente escangalhadas, porque muito provavelmente quem está na gestão ou quem está cuidando ali da localidade simplesmente não quer fazer o mesmo que eu fiz na minha época, que é utilizar os próprios recursos para não ter tanta dor de cabeça. E a situação envolve, dentre outras coisas, fechar a água da escola e desligar a luz da escola. Ainda não sabemos o teor total dessas situações, mas especialmente agora, depois de 2017, quando houve uma mudança na lei, foi permitida essa privatização aos poucos da chamada atividade fim. As atividades de meio, como limpeza e cozinha, já aconteciam por meio de firmas, por empresas terceirizadas. Agora, no caso da gestão pública e colocar também profissionais em situação de total vulnerabilidade, é uma coisa abjeta e que só tem uma tendência na certa: piorar a educação. E um dos exemplos que eu posso pegar, não só para o trabalhador, mas também para a própria comunidade, é uma situação que eu também li na falecida revista Caros Amigos, que era a situação do professor eventual. Para quem não sabe, não sei se ainda funciona, mas existia esse cargo na Prefeitura de São Paulo, em que o professor eventual estava ali para cobrir a ausência de outro professor. Indiretamente, a reportagem deixou claro que essa história de que o professor público falta muito é algo que não é realidade. Eu digo mais, eu tanto como gestor, como colega, 18 anos em 2 escolas que eu trabalhei na época e em outras que eu também exerci funções tanto de regente quanto administrativas, conto nos dedos os profissionais que realmente eram relapsos quanto à frequência.
quanto à questão da qualidade de ensino, não vai ser também colocando outros professores ou outras técnicas, porque a gente precisa entender a maneira como os alunos aprendem. Além, é claro, de entender as questões das inteligências múltiplas, coisas que não são estudadas, ou pelo menos cujo estudo é muito precário. Deveríamos ter realmente uma mudança tanto na parte de ensino de licenciatura, como também de entendimento dessas mudanças, que não envolve somente a questão tecnológica. Não se trata somente de colocar jogos eletrônicos, não se trata também de colocar o celular na sala de aula, não se trata de a gente tentar inventar a roda, é a gente botar o pé no chão e entender o que é que acontece. É entender também que não tem condições de acontecer, como foi na minha época, quando eu estudei em escola particular, de botar 60 alunos em sala de aula. Eu lido com 40 alunos completamente preocupado, porque eu não consigo dar conta de todo mundo. E isso acaba refletindo na qualidade do ensino. Por outro lado, eu também já lidei com turmas muito pequenas, em situações bastante peculiares, e que também não renderam tanto, porque os alunos estavam numa situação de vulnerabilidade muito complicada também. E o que falta é exatamente isso. E o Paraná é bem reflexo de algo que é bastante cruel dentro do serviço público, que é o rolo compressor. Conforme foi falado até pelo deputado maravilhoso, que é o Renato Freitas, colocou que não houve debate, o projeto foi colocado às pressas, de uma maneira sem haver nenhum debate, passou pelas comissões de uma maneira inédita, completamente corrida, exatamente para aproveitar algo que infelizmente também a nossa mídia é craque. Quando ela resolve pegar qualquer tragédia e passar quase uma hora falando só disso nos principais jornais do Brasil, todas essas situações são uma espécie de anteparo para que todas as tragédias, todas as questões ruins se tornem realidade no plano dos governos, em sentido de passar legislações que só vão prejudicar a população. Infelizmente, eu acredito que não haja reversão dessa situação como em outras situações que ocorreram em outros lugares. Mas essa ideia de que o privado funciona, eu posso colocar pelo menos uma situação que eu vivenciei. Saindo do âmbito da educação e indo para o âmbito da eletricidade. Não tínhamos chuvas como a do Rio Grande do Sul, não tivemos tragédias gigantes, mas eu me lembro que nos anos 1990, isso logo no início da privatização, eu estava na zona sul do Rio de Janeiro e ocorreu uma queda de luz muito rápida, cerca de 15 minutos. No primeiro intervalo da sessão da tarde, a Globo estava na porta da Light, que eu não sabia o que tinha acontecido. Cerca de 10 anos depois, eu morava em Saracuruna, um bairro de Duque de Caxias, onde eu também trabalhava, e houve um apagão. Não me lembro agora se foi um apagão que dominou o Sudeste inteiro ou se foi um que envolveu somente a região. Eu passei 72 horas sem luz. Nenhum veículo apareceu lá para verificar o que estava acontecendo. E quando já bastante irritado dessa situação, que afinal, qualquer um que passe muitas horas sem luz sabe muito bem qual é a consequência disso, fui até a loja da AMPA que tinha lá, e a loja já estava tendo um bando de moradores lá, simplesmente revoltados por conta dessa falta de respeito de uma empresa que assumiu de uma maneira monopolista a região. Essa é uma outra coisa que eu acho interessante na hora de a gente avaliar toda essa questão das privatizações. De maneira monopolista, você não tem outra empresa a quem recorrer e você é obrigado a esperar a boa vontade, que muitas vezes é um problema técnico sério, mas não tem nenhuma satisfação
não se dá nenhuma satisfação à população que está passando por esses problemas bastante delicados. E viver sem eletricidade hoje é pior do que muitas outras situações, como a própria questão da internet hoje, que virou também um artigo de primeira necessidade. Até mesmo essa situação das privatizações na educação vem de outras maneiras que eu considero muito disfarçadas, como, por exemplo, a escola que tem um projeto ligado a um jogador de futebol ou ligado a uma determinada instituição, que vão assumindo e fazendo projetos especiais com aquelas escolas. Isso também acaba com uma certa isonomia que deveria haver, ou pelo menos tentando oferecer as mesmas disciplinas e as mesmas questões de qualidade para a população em geral dos municípios e dos estados. É muita coisa que a gente pode falar aqui, por isso que eu resolvi ter essa coluna, porque é uma das coisas que me angustiam. A gente não encontra espaço para conversar sobre esse assunto, e é algo que eu acredito que mereça da nossa parte uma atenção maior do que as coisas como elas realmente são passadas para a população. Porque no final das contas, a coisa sempre é passada da seguinte forma: que o privado é bom, que o privado é maravilhoso, e depois que a bosta está feita, simplesmente, é assim mesmo, não tem outro jeito. E no final das contas, a população consegue ainda ficar mais prejudicada com serviços ainda mais caros e completamente ineficientes. Muitas vezes mais até ineficientes do que na época em que os serviços públicos estavam sendo sucateados para justificar a privatização. Gramática dramática. É muito interessante a gente ver como a língua é viva, e temos os chamados agora, se é que podemos dizer assim, os influencers da língua, que são pessoas que pegam um pouco de algumas gírias e começam a colocar em pauta. Nós temos o Break, que está fazendo um sucesso interessante aí, falando sobre as gírias do Rio de Janeiro, passando para as pessoas, ensinando as pessoas a falar um carioquês. E aqui a Diário do Rio também trouxe um outro jovem chamado Naú, também falando uma coisa semelhante, que é falar gírias, falando as coisas de maneira interessante. E para quem é um profissional da linguística como eu, tenho mestrado nessa área, é muito importante que a gente não perca esse contato com a língua viva. Há uma tendência nossa, especialmente em ambiente escolar, de considerar a gramática como algo intocável, algo sagrado. E isso é uma coisa que acaba refletindo na uma certa contradição que a gente carrega, de considerar o português uma língua difícil, quando na verdade toda pessoa que nasce falando português como primeira língua e permanece conectada a ela tem um desempenho maravilhoso junto à língua portuguesa. A questão é que, como a gramática acaba sendo, especialmente a gramática normativa, para ficar mais claro, é um dos pontos que virou uma coisa cristalizada, motivo de preconceito, a gente acabou também incutindo nas nossas mentes de que além de português ser difícil, ninguém consegue falar aquele raio daquela gramática. Outra coisa que também é complicado é que muitas pessoas não sabem que nós não temos exatamente uma gramática. Nós temos 5 gramáticos essenciais: Celso Pedro Luft, Celso Cunha, Adriano da Gama Cury, Evanildo Bechara e Rocha Lima, que são essenciais para a gente entender como a língua portuguesa no Brasil tem suas características. Porém, há diversas contradições que, creio eu, em boa parte têm fundo pessoal, gosto pessoal, por considerar que aquela forma é mais interessante ou mais bonita e outra não. Esse é um dos pontos delicados que a linguística tenta demonstrar essas dificuldades de lidar com a realidade da língua. E uma outra coisa que é importante quando vemos isso, e eu fico muito feliz de saber,
é que a língua não para, a língua muda, a língua evolui. E quando se fala de evolução, não se trata de mérito ou demérito, se fica melhor ou pior. A língua continua evoluindo porque somos seres humanos em processo sempre. E basta olharmos de expressões que usávamos na nossa infância, na nossa juventude, para o que nós temos hoje, especialmente os mais jovens têm usado, para a gente entender o quanto a língua continua se modificando e continuará se modificando, seja porque surgiu uma nova tecnologia, seja porque a criatividade juvenil, principalmente a parte dos jovens, é absolutamente interminável, e é importante que a gente esteja sempre lidando com essa realidade, sem nenhum preconceito e sabendo lidar também com todas as dificuldades que a gente tem. Tua leitura. Então vamos começar com Camões, soneto 13. Alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal, que em vós os debuxais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos. Silvestres montes, ásperos penedos, compostos em concerto desigual, sabei que sem licença de meu mal, já não podeis fazer meus olhos ledos. E, pois me já não vedes como vistes, não me alegrem verduras deleitosas, nem águas que correndo alegres vêm. Semearei em vós lembranças tristes, regando-vos com lágrimas saudosas, e nascerão saudades de meu bem. Agora, de Carlos Thiago, subsecretário de Cultura do município de Barreirinha, Amazonas, membro do povo Saterê-Mauê, também lá do Amazonas. A época dessa obra, que se chama Antologia Indígena, cujo ano, infelizmente, eu não tenho, mas que me ajudou a trazer um pouco da riquíssima cultura indígena, especialmente na parte da literatura. E o Carlos Thiago tem vários livros publicados. Legado de índio. Sou índio, sou cor, sou raça de mil florestas. Meu tacape, dança da tucandeira, minha tradição, se mostra em noites de muitas festas. Lembranças e madrugadas correm em minhas veias e preservam o gosto das águas antepassadas, colhidas nas belas noites de lua cheia. Chuvas de tradição molham meu rosto. Sou índio, minha cultura é minha pele. A mata sobrevive em minha canção. Faz parte de minha sina, de meu índio coração. Sou índio, sou sonho, raiz da nação brasileira. Minha bandeira é pela igualdade, minha história renascendo em livros, é minha luta solfejando a sobrevivência. E voltando a Angola, Agostinho Neto. Aspiração. Ainda o meu canto dolente, minha tristeza, no Congo, na Geórgia, no Amazonas. Ainda o meu sonho de batuque em noite de luar. Ainda os meus braços, ainda os meus olhos, ainda os meus gritos. Ainda o dorso vergastado, o coração abandonado, a alma entregue à fé, ainda há dúvida. E sobre os meus cantos, os meus sonhos, os meus olhos, os meus gritos, sobre o meu mundo isolado, o tempo parado, ainda o meu espírito, ainda o quisange, a marimba, a viola, o saxofone, ainda os meus ritmos de ritual orgíaco, ainda a minha vida, oferecida à vida, ainda o meu desejo, ainda o meu sonho, o meu grito, o meu braço, a sustentar o meu querer, e nas senzalas, nas casas, nos subúrbios das cidades, para lá das linhas, nos recantos escuros das casas ricas, onde os negros murmuram ainda. O meu desejo transformado em força, inspirando as consciências desesperadas. Sou um mistério. Vivo as 1000 mortes que todos os dias morro fatalmente. Por todo o mundo, o meu corpo retalhado foi espalhado aos pedaços em explosões de ódio e ambição e cobiça de glória. Perto e longe, continuam massacrando minha carne,
sempre viva e crente no raiar de um dia que há séculos espero. Um dia que não seja angústia nem morte, nem já esperança. Dia de um eu realidade. E agora de Moçambique, Armando Guebuza. Armando Emílio Guebuza, nascido em Murupula, Nampula, em 20 de janeiro de 1943, é um político moçambicano. Seus poemas apareceram primeiro no Boletim da Frelimo, na qual se juntou em 1963 com Lourenço Marques e, enfim, participando aí da vida política. Em 2012, ele se tornou secretário-geral da Frelimo, e cargo que o torna candidato a partir das eleições presidenciais de 2004. E a partir de 2005, ele se tornou o terceiro presidente da República de Moçambique. As tuas dores. As tuas dores, mais as minhas dores, vão me estrangular a opressão. Os teus olhos, mais os meus olhos, vão falando da revolta. A tua cicatriz, mais a minha cicatriz, vão lembrando o chicote. As minhas mãos, mais as tuas mãos, vão pegando em armas. A minha força, mais a tua força, vão vencer o imperialismo. O meu sangue, mais o teu sangue, vão regar a vitória. E para fechar, de Cabo Verde, Alzira Cabral, que nasceu em Bissau, em 1955. Mantenha. Filha do teu adultério, existo, queiras ou não queiras, com a mesma pele. Exilada, sobrevivo contente, na terra dos sem cor. Com a boa vontade que ganhei das gentes daqui, sem ressentimentos nem vergonha, cultivo a mentira da tua grandeza, no existir dos meus descendentes. E mantenhas, ó terra, através dos meus poemas vermelhos, a cor que me deste. Posso perguntar? E vamos lá, vendo os comentários de vocês, especialmente no YouTube, já que nos agregadores de podcast eu não tenho acesso. Carlos Bruno, meu grande amigo, escritor, poeta, professor, sofressor, trabalhando comigo aqui, maravilhoso. Colocou aqui, saudações ursalinas, super professor, podcasteiro, top dos tops, está afiadíssimo e terrivelmente sublime, parabéns. Eu que agradeço, que sou eu perto de Carlos Bruno para falar alguma coisa. Carlos Bruno é absolutamente sensacional, tanto como professor, como um escritor admiradíssimo. E aqui, Antônio Carlos Albani, muito esclarecedor, isso foi ainda no São Felipe, e já nas Filipius, tem aqui um grande amigo também, lá do Seju, César Lozano. Querido Felipe Albani, alegria imensa de ouvir suas reflexões. Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Eu que agradeço pelo teu prestígio, César. Muito bom contar contigo sempre. Também aqui, o Carlos Albani depois colocou muito bom. Foi colocando aqui outras coisas também. Doris Gandes, maravilhosa companheira de casa espírita, companheira de Sejus, colocou, gostei muito das Filipil. Espero que continue gostando, Doris, agradeço por todo o teu prestígio. Carlos Bruno comentou de novo aqui, se não me engano, no episódio 3. Segue brilhando com pílulas de conhecimento mais transformadoras que as pílulas vermelhas de Matrix. Parabéns pelo excelentíssimo trabalho. Gratidão, Carlos Bruno, porque realmente essa coisa do diário é um desafio. Mas eu venho aproveitando o tempo livre, já que alguns trabalhos me faltam, vamos tentar fazer alguma coisa útil nas nossas vidas aí, no momento que der. Margarete Maura, minha grande amiga também, colocou um ótimo podcast, agradeço muito, eu nem lembro qual foi o episódio que ela marcou. Antônio Carlos Vani, depois que deixou um coração, naquele episódio de segunda-feira, da Filipil, e Dilma Vena Luiz, valeu esses esclarecimentos, em que foi a questão da parada LGBTQ+, perto em relação à Marcha para Jesus. Se você não conferiu, está no podcast Filipil, episódio 3 de segunda-feira, no dia 3 de junho. Antônio Carlos Albani também falou boa tarde, esclarecedor.
E uma pessoa também muito querida minha, que é o Ali Di, cantor sensacional. Quem quiser também pode marcar aí para poder seguir o canal dele, todo o trabalho dele. Uma das minhas propagandas para o programa Espiritualidade e Diversidade colocou o clipe lindo. Depois, sobre a questão do programa, propaganda do programa Madonna e a espiritualidade, ele colocou: Madonna é incrível, fez tantas obras de caridade e de fé que muitos nem imaginam. E depois um outro, que foi o Apocalipse brasileiro, que eu coloquei exatamente para chamar a atenção, para falar das revelações que o Lula tinha colocado a partir de algumas atitudes dele. Colocou: muito triste tudo que vem acontecendo. Rússia versus Ucrânia, China versus Taiwan, religião versus religião, tantos preconceitos. Realmente o mundo precisa evoluir e entrar no caminho certo. E o que é o que dá, infelizmente aqui eu não tenho, assim, que é o certo da igualdade e da paz. Então agradeço por tudo aquilo que vocês estão dando aqui de retorno. E Antônio Carlos Albani hoje colocou bom dia, já que Filipil tem ido ao ar sempre à meia-noite. Para quem está madrugando, tiver aí, pode dar uma olhada no meu canal, que vai contar sempre uma Filipil falando de alguma coisa interessante sobre o dia. Peço que continue comentando, sempre trazendo suas opiniões, comentários, críticas, para que a gente possa melhorar nosso trabalho. Lembrando que é um podcast caseiro, um podcast pessoal e que tem por objetivo conversar, trazer ideias, trazer debates. E por isso mesmo, para evitar de esse podcast São Felipe ficar muito grande, é que resolvi criar o Filipil, para que, de maneira bastante simples, assuntos que chamamos pertinentes, a gente possa discutir, debater e conversar. Então, no mais, um forte abraço, deixe minhas despedidas ursalinas e até o próximo podcast. Ué, já acabou? Quero café! Quero café! Quero café! É! R$20.